A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal. Desde já eu quero pedir a você para se inscrever aí no canal, você que não é inscrito. E você pode estar ativando o sininho das notificações para estar sempre recebendo a nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E você que já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero estar agradecendo a todos vocês que estão assistindo nesse momento esse vídeo. Hoje, meus amados irmãos, eu vou estar aqui trazendo um conteúdo muito interessante. Lembrando que esse canal aqui é um canal que analisa profecias, é um canal que combate as heresias e combate os falsos profetas, um canal de oração também, que faz orações e prega a palavra de Deus. E também ministra também estudos bíblicos. Este é o nicho desse canal. E louvores, às vezes, né? Quando não tem direitos autorais, às vezes a gente pode até mesmo aqui tocar algum louvor para a glória de Deus. Ou até mesmo cantar algum louvor. Mas, por enquanto, nenhum louvor foi postado ainda neste canal. Hoje o conteúdo que eu vou estar trazendo é o seguinte. É um conteúdo que fala sobre um recado que o David Wood, se não me falha a moda, o nome dele é esse mesmo, David Wood, lá dos Estados Unidos. Ele que é considerado aí um dos profetas que mais tem acertado profecias desse século. É o profeta que mais tem profetizado e as profecias têm se cumprido. É um homem muito respeitado, esse David Wood, e ele mandou um recado para os pastores daqui do Brasil. Mandou um recado e você vai ver o recado que ele mandou. E esse recado tem a ver com a política. E eu vou estar vendo esse vídeo e também vou estar aqui analisando também o conteúdo desse vídeo. Eu encontrei esse vídeo aqui em outra plataforma aqui da internet, na verdade em outra rede social, né? Que você vai ver aqui o símbolo, você já vai saber de qual é a rede. Eu não vou estar falando o nome, tá certo? Mas vamos aqui para o vídeo e eu vou estar tecendo comentário logo após desse vídeo, tá certo? Esse pastor que falou me fez repensar sobre todo o conteúdo que eu estava trazendo aqui para vocês. Escutem comigo. Você está dizendo that the church in Brazil needs to separate from politics. A igreja no Brasil precisa se separar da política. Separate totalmente. Separe totalmente. And focus on the coming of the Messiah. E focaliza-se na vinda do Messias. The mission of the church is to prepare the nation for the coming of the Messiah. Not to prepare the nation for outro governo. A missão da igreja é para preparar a igreja para a vinda do Messias e não é para preparar a igreja para o governo. For another government. Para um outro governo. No. Não. The government will come and go. Os governos virão e vão. The government will come and go. Haverá sempre mudança de governos. But the kingdom of God lasts forever. Mas o reino de Deus dura para sempre. Hey, hey. The church in Brazil. A igreja no Brasil. You need to remove the false prophets from the church. Vocês precisam botar para fora os falsos profetas. Remove the false prophets
from the church. Botam para fora os falsos profetas. Profetas de dinero. Profetas de dinheiro. Profetas del mundo. Profetas do mundo. Profetas de profecías dulces. Profetas de profecias doces. Remove the false apostles. Tira totalmente da igreja. Ei, I want to cut them. corta a cabeça. I want to cut. Corta a cabeça. Why? Ei, They are lying to the church. estão a mentir à igreja. We need to prepare the church for Jesus. Precisamos preparar a igreja para Jesus. Jesus died for the church. Jesus morreu para a igreja. Don't prepare the nation for another government. Não prepare a nação para outro governo que vai Let us mudar. prepare the nation for the kingdom of Vamos God. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês quem é esse profeta. O nome desse profeta é David War. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu sempre pronuncio o nome dele. Ele é um profeta do Quênia. Eu não sei se você conhece um pouco da história desse profeta. Ele é um dos profetas que mais acertou profecias dos últimos tempos, inclusive terremotos, tsunamis, entre outras coisas. O David, ele prega sobre o evangelho do arrependimento e sobre a verdadeira igreja que está se preparando para a volta de Cristo. O que ele está denunciando aí, eu não sei se você percebeu, é o envolvimento da igreja com a política no Brasil. Inclusive, esse evento em que ele participava foi cancelada a presença dele no dia seguinte, que ele pregaria novamente por conta dessas falas que ele fez. O David, ele prega sem ter medo de nada, ele fala a verdade sobre a palavra. Então, se o Senhor mandou ele falar, então ele teve que falar, e eles tiveram que está ali ouvindo o que o Senhor tinha para dizer. Eu entendo que é importante que a igreja tenha um posicionamento político às pessoas, mas não que a igreja esteja totalmente envolvida com a política. Orientar os seus fiéis, mostrar o caminho da verdade, principalmente em questões ideológicas, a gente sabe que é essencial, mas não ter partidário, não ter ali aquele envolvimento excessivo, passando do ponto, esquecendo de preparar a igreja para o arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que pode voltar a qualquer momento. E se a igreja não estiver fazendo o seu trabalho, o que vai sobrar para voltar, né? Essa é a verdade. Eu não sei se você sabe também, outra informação do David é que ele era cientista. Isso mesmo, ele foi cientista durante muitos anos e abandonou a sua carreira de cientista para se dedicar ao evangelho e a pregar a volta de Jesus Cristo. Eu gosto muito das pregações dele, sigo ele há alguns anos, nunca mais eu tinha visto ele, mas vi esse vídeo e achei importante trazer para vocês, para que a gente possa estar em alerta, não para estar envolvido completamente dentro de governos, como ele mesmo falou. A palavra de Deus diz que ele levanta governos e abate governos. Governo vai e vão, mas a palavra do Senhor é uma só: se prepare, porque o momento está próximo. E eu acredito sim nas palavras que ele disse aqui. E aí, você conhecia o profeta David? O que você achou? Comenta aqui que eu quero saber e me segue, claro, para mais. Não esquece de me seguir na rede vizinha. Meus amados irmãos, é o seguinte, eu vou aqui fazer uns comentários sobre esse vídeo. O que é que eu penso sobre isso? Veja bem, meus amados irmãos, é claro que a Bíblia diz sobre a política. A Bíblia fala sobre a política. E a política se refere o quê? Às autoridades constituídas. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. E nós sabemos que a política, ela faz parte da nossa vida, praticamente em todos os sentidos. A política faz parte. Um exemplo, se nós precisamos de uma boa saúde, isso tem a ver com a política, né? Os políticos trabalham para fazer com que a gente tenha uma saúde melhor, né? Através aí dos hospitais, entendeu? Através de recursos
da medicina que nos proporciona fazer um tratamento contra determinadas doenças, enfim. Educação também, né? Quando se fala em educação, tem a ver com a política. Quando fala sobre saneamento básico, sobre habitação, entendeu? Tem a ver com a política. Enfim, a política, na verdade, ela tem influência em todos os sentidos das nossas vidas. Mesmo que a gente diz, eu não quero me envolver com política, eu não quero saber de política, mas mesmo assim, você, de certa forma, acaba, como é que diz, se envolvendo. Agora, se envolvendo de que forma? Por exemplo, às vezes você chega no mercado para comprar alguma coisa e você diz, rapaz, como os preços das coisas tá caro, ou como os preços das coisas tá barato, aquilo abaixou, aquilo subiu, né? Um determinado produto que eu estou falando, entendeu? Então, aí já tem um envolvimento de política, só nisso aí você já está se envolvendo com a política mesmo sem querer. O preço do gás subiu, ou o preço do gás desceu, pronto, ali já tem a ver com a política. Agora, sobre essa questão da política partidária, aí, meu amado irmão, aí é onde já vem o perigo. Veja bem, nós vivemos num país democrático, onde você tem o direito de votar e também ser votado, desde que esteja de acordo com a lei eleitoral. Agora, nós que somos cristãos, nós temos que focar, em primeiro lugar, no reino espiritual. Primeiro vem o reino espiritual, que é o reino de Deus. E segundo, vem aí o reino humano, que é o reino dos homens. Porque está escrito na Bíblia, o reino humano, que é o reino dos homens. A Bíblia fala que Deus deu para o homem autoridade para dominar a terra. Para dominar. Está escrito isso na Bíblia. Lá em Gênesis você pode ver isso aí. Deus deu essa autoridade para o homem dominar a terra, dominar os animais, entendeu? Ter domínio. Então existe o reino do homem aqui na terra. Então, nós temos que entender uma coisa. Que mesmo o homem dominando sobre a terra, Deus domina sobre o homem. Deus tem domínio sobre o homem. Então o que acontece? Ao invés de nós focar no poder dos homens, nós temos que focar no poder de Deus em primeiro lugar. É isso que nós temos que fazer. Um exemplo, quando o profeta David, ele fala que a igreja não pode se envolver com política. A igreja tem que se preocupar com a volta do Senhor Jesus. E ele fala também que todos os governos passam. E é verdade, todos os governos passam. Sai governo, entra governo, todos eles passam. Mas Deus permanece para sempre. Então o que é que ele está querendo dizer? Que o governo de qualquer ser humano aqui na Terra é passageiro. É passageiro. E ele falando aqui para os cristãos, principalmente os pastores, não se envolver com a política. Não se envolver com a política. Veja bem, olha o que eu penso sobre essas palavras dele. Ele tá certo. Ele tá certo, irmão. Ele tá certo. Um exemplo,
A gente viu aí, por exemplo, na política em 2022, igrejas se posicionando a favor de um determinado candidato. Onde é que isso está escrito na Bíblia, irmão? Igreja se envolver com política. Agora, você como cidadão, você que é pastor, diácono, obreiro, evangelista, enfim, membro de igreja, você pode até mesmo, se dependendo da doutrina da sua igreja, porque tem igreja que nem permite a pessoa, ao menos, fazer campanha política. Então, o que acontece? Dependendo disso, o que acontece? Se for permitido na sua igreja, isso, você fazer campanha, se posicionar em favor de determinado candidato, você pode fazer isso tranquilo. Agora, o que é perigoso, o que não pode acontecer, é pastores querer influenciar os fiéis, dizer assim, não, a nossa igreja apoia determinado candidato. Como a gente viu aí, meu amado irmão, teve igrejas por aí que estava disciplinando até pessoa. Ah, você tem que votar no candidato B, porque se você votar no candidato C, você vai ser disciplinado. Tem que votar no candidato B. É assim, estava assim. Eu vi testemunho de pessoas que foram disciplinadas, que praticamente foram expulsas de suas igrejas porque se posicionou a favor de um candidato que não era o candidato que a liderança daquela igreja queria. Aonde é que Deus está nisso, irmão? Deus não está. Isso é uma extrema corrupção. Nós podemos ver que muitas pessoas estão se corrompendo, e isso não pode acontecer. Não pode. Isso é uma coisa absurda, imagina aí. A igreja se posicionar em favor de determinado candidato e obrigar os membros a votar em determinado candidato, dizer, não, tem que votar nesse candidato, porque esse é o candidato de Deus, esse é o homem escolhido por Deus, ou mulher escolhida por Deus. Irmão, isso é um perigo. Isso é uma coisa absurda que não pode acontecer. Não pode. Não pode. É por isso que você vê aí o fracasso da igreja evangélica aqui no Brasil. A igreja evangélica aqui no Brasil, infelizmente, está uma vergonha. Está uma vergonha. Aqui na minha cidade mesmo eu vi foi uma pessoa falar. Disse, deixa os crentes, quando eles vinham, esses crentes politiqueiros, deixa quando eles vinham aqui em casa evangelizar. Não precisa nem vir. Olha só, mandando recado na rede social. Em outra rede social, dizendo, nem venha. Imagina aí, qual é a moral que nós estamos tendo? E aí? E aí agora? Aí diz, quem vota no outro candidato é das trevas, é do demônio. Aí você vai lá evangelizar para a pessoa e dizer, vaza que você estava lá me chamando de demônio. Só porque eu votei em outro determinado candidato. É assim, irmão. Tá uma vergonha. O outro, teve um pastor aí, que alguém perguntou para ele se ele batizaria um determinado candidato. Aí ele disse, se fosse para batizar, eu batizaria. Mas só que eu afogava ele na água. Por quê? Era o candidato adversário do candidato dele. Um pastor abrir a boca e falar uma coisa dessa. Olha só o nível de política que está no nosso país. Os crentes, os pastores, com exceção, né? Mas a maioria dos pastores estão cegos, a política deixou eles cegos. Você acredita que naquele vandalismo que teve ali no dia 8 de janeiro, ali no Congresso Nacional, no STF, entendeu? E na Câmara Federal, teve ali aquele quebra-pau ali, né? Aquele quebra-quebra.
tinha pessoas crentes envolvidas naquilo. Imagina aí, pessoas crentes no meio de uma bagunceira daquela. Imagina aí uma coisa dessa. Dá pra gente aceitar uma coisa dessa? Aí depois o David Ojo chega e prega uma mensagem dessa, aí não gostaram não, ficaram fazendo biquinho. Olha aí o que a moça falou. Era para ele pregar no outro dia, dando continuidade ao Congresso. O Congresso foi cancelado. Cancelado. Não vamos cancelar. Pronto, acabou. Porque ficaram inchadinhos, inflamadinhos. É como se quisesse dizer que o homem de Deus estava blasfemando. Estava falando uma coisa que não era para ter falado. É, meu irmão, é assim. É assim que está acontecendo. É isso aí. 2022 foi o ano da vergonha no meio cristão. Foi o ano da vergonha em 2022. Aqui no Brasil foi o ano da vergonha. Por quê? A gente viu aí muitos profetizando com determinado candidato ia ganhar, e que o homem era de Deus, e quem não votasse nele não era de Deus. Ah, que o crente que não votar nesse homem, que votar no outro, é porque não é de Deus, não é convertido. E aí depois o que acontece? O cabra vai e perde a eleição. Perde a eleição. Aí depois teve uns engraçadinhos, como uma engraçadinha de uma... Não é a pastora Valdirene Moreira? Chegou no outro dia no YouTube, lá no canal, no YouTube, dizendo que não, o candidato ganhou, como eu tinha falado que ia ganhar mesmo, Deus me revelou. Mas só que a eleição foi roubada. Roubaram a eleição. Meu irmão, isso é uma coisa... É uma coisa que a gente fica assim... Diz, meu Deus, me belisca. Parece que eu estou sonhando. Pedi alguém, né? Pedi alguém para me beliscar. Ô, fulano de tal, me belisca aqui bem forte. Parece que eu estou sonhando. É, meu irmão, a coisa não é brincadeira, não. O que acontece, meu amado irmão? É isso. Você vê aí os crentes aprofundados na política, os pastores. Agora mesmo recente teve um pastor que até falou que os crentes deveriam orar para Deus quebrar os dentes do presidente da República, o queixo do presidente da República, o atual. Imagina aí. Agora, quando você vai pegar essa mensagem aí, acha que ele só falou que queria que os dentes do presidente fossem quebrados? Não. Isso aí tem, por trás disso aí tem uma mensagem subliminar. Ele queria era outra coisa mais do que isso. É, meu irmão. Olha só. Você tem um candidato, você tem uma ideologia política. Agora, o que é que eles falam? Não, o crente tem que envolver em política porque senão vai vir a ideologia de gênero. Senão as drogas vai ser liberada. Senão o aborto vai ser aprovado. Meu irmão, o que é que a Bíblia diz? Você não está com a Bíblia na mão? A Bíblia diz que o mundo já está no maligno. A Bíblia diz isso, o mundo já está no maligno. A Bíblia fala que o diabo, Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Por que ele é o príncipe desse mundo que Jesus fala que ele é o príncipe desse mundo? Porque ele é quem domina o sistema desse mundo. Você acha que no Brasil não vai ser aprovado leis aí que é anticristã? Vai. Pode ter certeza. Ah, Edmar, tu está profetizando? Não, irmão, é a lógica. É o que está na Bíblia, a Bíblia que diz, o mundo já está no maligno. Você vê aí países que já foi aprovado, como é que diz, a ideologia de gênero, já foi aprovado o aborto, país que já foi aprovado, melhor dizendo, que a discriminação das drogas,
Então é isso aí. Agora, vem cá. Você que é cristão. Se for dizer assim, não, você usar droga não é crime mais. Quer dizer que você vai usar? Só porque não é crime? Não, você sabe que é uma coisa mal. Ah, o aborto é crime. Aí se for descriminalizado o aborto, for liberado, quer dizer que você vai abortar? Você vai pregar para alguém abortar? Não. É simples assim. É simples assim. Mas tem pessoas que pegam essas pautas sobre a questão dos princípios cristãos para se envolver na política. Mas, na verdade, o que tem por trás disso aí não é os princípios cristãos. O que está por trás disso aí é o quê? É muitas coisas. E principalmente o esquema de corrupção. Como a gente vê aí pastores aí envolvidos em corrupção. Quantos pastores aí que foram flagrados aí atolados em corrupção? E não só pastores, como pessoas que se dizem cristãos também. Então é isso aí, irmão, o que acontece. É isso. Eu não sou contra a pessoa candidatar. É um cristão ser candidato agora. Tem que fazer a diferença. Tem que chegar lá e fazer a diferença. Mas, infelizmente, o que a gente vê, esses evangélicos daqui do Brasil, eles não fazem a diferença. Muitas das vezes estão fazendo pior do que uma pessoa que é ímpia. Do que uma pessoa que não serve a Deus. Então é isso aí que está acontecendo. Então, que Deus tenha de misericórdia do nosso país e principalmente da população evangélica, irmão, porque a coisa está feia. Que Deus venha abrir os olhos desses pastores e venha converter os corações desses pastores, porque a coisa está feia, vergonhosa. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o joinha no vídeo e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas seja alcançada pela graça de Deus e seja liberta das heresias, sejam libertas do engano. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço, beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.